Amém. Zacarias 11, a partir do verso 4, diz: Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque hei enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor, mas eis que entregarei os homens, cada um na mão do seu companheiro e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei da sua mão. E eu apacentarei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho, e tomei para mim 2 varas. A uma chamei suavidade ou graça, e a outra chamei laços ou união, e apacentei as ovelhas. Destruí os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra, e o que for destruído, seja. E as que restarem, comam cada uma a carne da sua companheira. E tomei a minha vara, suavidade ou graça, e a quebrei, para desfazer o meu concerto que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi quebrada naquele dia, e conheceram assim os pobres do rebanho que me aguardavam, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, laços ou união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Esse texto, você examinando, vai ver que algumas situações vão ocorrendo num cenário em que Deus parece estar dizendo que vai desprezar, né? Quem morrer, que morra. Quem escapar, escapou. Mas quem tiver que morrer, morreu, acabou a história. E Deus diz assim, há muitos detalhes nesse texto, nós não vamos ter uma palavra longa nesta noite. Mas há muitos detalhes nesse texto, e um deles diz que Deus vai entregar, inclusive, nas mãos dos reis. Ou seja, Deus vai retirar o domínio, o governo espiritual e vai entregá-los a um governo natural, representado pelos reis. Ou seja, vai tirar o sacerdócio e vai deixar que eles sejam governados somente por homens. E o final é que um vai destruir o outro, um vai se levantar contra o outro. Mas quando começa no verso 4, assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas da matança, é uma palavra que está sendo direcionada ao profeta Zacarias. Ele está recebendo esta palavra. Ele está recebendo essa direção. Como que ele ia fazer esse trabalho? Trabalho muito difícil de Zacarias. Como um profeta, o trabalho dele seria simplesmente entregar a palavra do Senhor. E cada um deveria buscar a direção para a sua vida, porque nós já temos visto que o nosso Deus não é um Deus limitado a um coletivo, mas é um Deus que opera no pessoal, na intimidade. Este é o grande simbolismo de Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai. Aqui nós vamos ver na sequência, no verso 8, por exemplo, e destruir
os 3 pastores num mês, porque se angustiou deles a minha alma, e também a sua alma teve fastio de mim. Lendo várias versões, a gente tem vários entendimentos. Tem a versão revista atualizada, a versão revista e corrigida, a versão a Bíblia na linguagem de hoje, a edição contemporânea. Olha, é um jogo de palavras fantástico. E todas essas versões eu considero maravilhosas, porque o Espírito Santo vai falando em cima de cada texto de uma maneira gloriosíssima. E eu vejo que até isso Deus tem usado para a edificação da sua igreja, as muitas versões bíblicas que tem por aí. Mesmo que algumas sejam mais e menos próprias do que outras, ainda assim surge a edificação. Porque os homens que fizeram essas versões bíblicas estavam com o coração voltado para Deus. E aqui nós vemos que Deus se angustiou dos pastores, quer dizer, Deus retirou os pastores, mas as ovelhas estavam sendo massacradas. Porém, não é esse o detalhe. Nós temos uma mensagem aí que fala um pouco mais sobre isso, intitulada Ovelhas da Matança, se não me falha a memória, e tem os detalhes dessas interpretações todas. Mas eu quero seguir e ver quando fala lá na frente, a partir do verso 10, por exemplo, que tomei a minha vara, suavidade, e a quebrei. E depois vai falar de outra vara chamada laços. Em outras versões são mais específicas e diz que essa primeira vara se chama graça e a segunda vara se chama união. Graça e união. E você vê que no meio dessa história, entre uma vara e outra, primeiro Deus diz que vai quebrar a vara chamada graça, e depois a vara chamada união ou laços. No meio da história tem uma profecia tremenda, que foi o preço da traição de Jesus Cristo, lembra? 30 moedas de prata. Depois pegaram aquelas moedas, quando Judas devolveu aos sumos sacerdotes, aos administrativos da religiosidade do povo. O que eles fizeram com aquelas moedas? Compraram o campo de um oleiro, para que servisse de cemitério para os estrangeiros. Está exatamente aqui a profecia. Querendo ou não, o homem tem que se render, ele se torna cumprimento da palavra de Deus. Eles estavam fazendo tudo errado, mas mal sabiam eles que mesmo fazendo errado, estavam se tornando cumprimento da palavra de Deus. Isso é que é Deus. Soberano, tremendo. Então aqui, o que acontece? Só que primeiro diz assim, ó, tomei a minha vara chamada graça e quebrei. Mas nós sabemos que a instituição da graça só veio depois da traição, depois da crucificação de Cristo. O que é narrado depois aqui, a partir lá no verso 12. Veja bem, irmão, Deus está dizendo, o que é a graça? O que é a vara? A vara, subentende, né? Nós temos dito que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Todo pastor tem a vara, o cajado. A vara chamada graça, ou seja, é a maneira como o pastor Jesus está guiando o seu povo. Mas ele está dizendo, eu peguei essa vara chamada graça e eu quebrei. Ou seja, eu acabei com o tempo da graça. Eu não vou reger mais com a graça. Eu não vou dirigir mais com a graça. Ele vai dirigir de outras maneiras. Aí ele está dizendo aqui, quem está com fome, coma aí cada um a carne do outro. Eu vou entregá-los a serem governados pelos reis. Eu vou desprezá-los. Irmão, acredite, o tempo da vara chamada graça, ela já foi partida. O tempo da graça, ele já foi partido. Porque eram duas varas caminhando em conjunto. Era a graça e a união. E aqui ele vai dizer que ele quebra tanto a graça quanto a união. E ele diz que fez separação entre Judá e Israel. Veja bem, irmão, como que fez separação? Não era tudo um povo só?
Não era tudo uma nação só? Não tinham todos a mesma lei? Não tinham todos o mesmo Deus? Pois ele quebrou a vara chamada laço, união, e separou-os. Entende que nós fomos separados? Foge desse papo de união. Isso já foi quebrado, irmão. Foge desse papo de que as igrejas têm que ser unidas. Isso já foi quebrado. Porque eles querem uma união de igreja rotulada. Mas nós só aceitamos uma união de uma igreja que adore Jesus Cristo em espírito e em verdade. Não aceitamos rótulo. Eu não sou irmão de gente que congrega em Maranata, porque o meu Cristo não tem pacto com político. Eu não sou irmão de gente que está em Assembleia de Deus votando nos políticos que oferecem sacrifício nos terreiros de macumba. Eu não tenho irmão desse tipo. Eu não tenho. Quem tem é problema de cada um, mas eu não tenho. Eu não considero pastor quem convida um político para sentar nas cadeiras ministeriais. Esse laço aí, ó, essa vara chamada união já foi partida. Mas ela é partida por quem aceita e entende. Muitos não estão entendendo e automaticamente não estão aceitando. Mas o tempo se cumprirá. E muitos vão ficar que nem no tempo de Noé. Noé, abre aí, as águas estão enchendo. Ô Noé, abre a porta. Que Noé abre a porta? Foi ele que fechou? Como é que ele vai ter autoridade para abrir? Tem que dar ouvidos agora. Aquele que diz assim, ó, a porta que eu abro, ninguém fecha. Mas a que eu fecho, ninguém abre. Não adianta depois. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não, nunca vos conheci. Então, meu irmão, esta aqui é a realidade dos tempos que nós estamos vivendo. Porque nós já vimos que o tempo da graça, ele hoje está cada vez mais sumindo, porque o tempo da restauração está cada vez mais surgindo. A visão da restauração, da necessidade de restauração das igrejas, está sendo reconhecida por servos de Deus em vários lugares. E quando as pessoas começam a entender a necessidade da restauração, e quando realmente é o tempo da restauração, todas as outras dispensações ficam para trás. O tempo da graça, o que é o tempo da graça? É o favor imerecido, é a graça de Deus, é o favor de Deus pelo homem na pessoa e no sacrifício de Jesus Cristo. Esse tempo está chegando ao fim. Ele está agora em poucos anos para fechar-se completamente, e ele se fechará por completo com o arrebatamento da igreja. Mas hoje, no final do tempo da graça, estamos aqui nós na voz da restauração. Porque se não houver restauração no tempo da graça, não haverá arrebatamento nenhum. Ninguém vai subir para canto nenhum. Jesus Cristo não arrebatará homens que dividem o púlpito com político. Esse tipo de gente não vai ser arrebatado. Esse tipo de gente não tem salvação. Que submete a Bíblia às constituições e que estão pregando por aí pelas igrejas que nós temos que ser submissos à lei dos homens. Não, nós temos que ser submissos à lei de Deus. Por ser submisso à lei de Deus, Tiago teve a sua cabeça arrancada do corpo. Mas é assim mesmo. Nós cristãos não somos assassinos, somos mártires. Não estamos dispostos a matar ninguém, mas estamos dispostos a morrer. Morrer com a confissão de que acima da Bíblia, nada. Nada. Esta é a nossa confissão. Morremos por isso. Não matamos, mas morremos. Ninguém muda a nossa filosofia. Ninguém muda a nossa pregação. Ninguém muda a nossa retórica.
Portanto, meu irmão, está chegando a hora de você entender que ou o assembleiano, o batista, seja lá quem for, ou ele se converte à visão da restauração e entra no prumo da palavra, ou ele deixa de ser teu irmão. Aleluia. E ele vai entender isso muito bem quando o arcanjo tocar a trombeta e que ele vê que todo mundo sumiu e ele ficou. Nosso trabalho não é condenar o mundo. A palavra de Deus é de dois gumes e ela faz o que lhe apraz. Mas o nosso trabalho é despertar o mundo. Foi para isso que Jesus Cristo nos chamou, para a gente pegar as pessoas e acordá-las. Dizer, meu amigo, faça uma oração, pelo menos. Que até isso ficou sufocado dentro das igrejas. Ninguém mais ora. Meu amigo, estuda a Bíblia. Não, lá na minha igreja tem revistinha. Joga a revistinha no lixo e vai para a Bíblia. Não, que quem escreveu a revistinha é um grande homem de Deus. Vai para a Bíblia, que quem escreveu foi o Espírito Santo de Deus. Para de servir o menor, procura servir o maior. Se tu tem acesso ao maior, tu vai se parar no meio do caminho, ficar servindo o menor. Então, meu irmão, como eu já falava para os irmãos, por onde o ministério de restauração passa, é intriga, é rixa, é contenda, é Jeremias 15:10. Ai de mim e minha mãe, porque me deste a luz, homem de rixa e contenda para toda a terra. Não tenho nada com eles, nem eles comigo, mas todos eles me amaldiçoam. Pode amaldiçoar, mas quero ver nos abater, quero ver nos destruir, quero ver impedir a nossa caminhada. Como quero ver? Se tem uma coisa que eu gosto, é quando os inimigos se levantam contra a igreja do Deus vivo. Porque quanto maior a guerra, um pouco mais nós conhecemos desse Deus que é Senhor da guerra, que quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. Então, meu irmão, chegou um tempo que eu não me alegro, não tenho nenhuma alegria nisso, mas vou cumprir o meu chamado. Não tem alegria. A minha alegria é servir ao meu Senhor, mas nem sempre o serviço que Ele me dá me põe sorriso nos lábios, mas ao contrário, me faz jorrar lágrimas. Mas não importa, seja pela morte ou seja pela vida, eu já disse: Senhor, me mostra a tua vontade, e tu vai ver que comigo tu pode contar. Simplesmente isso. Comigo Ele pode contar. Eu me programei, eu me determinei a servir esse Deus que eu nunca vi. Eu estou determinado. Se a Bíblia for um livro de historinha qualquer, eu vou morrer e vou para o inferno, mas eu não abro mão da Bíblia. Eu não abro mão daquela voz que fala comigo quando eu estou orando. Eu não abro mão dela. Ela é muito gostosa, ela é clara, ela é evidente. Eu não abro mão dela. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer com ela nos meus ouvidos. Chegamos um tempo, irmão, que a graça faria a união. A graça proclamaria, entre aqueles que se dizem estar na graça, proclamaria a unificação e a paz. Mas ele está dizendo: eu vou dividir Judá e Israel. Duas denominações, com os mesmos conceitos, com o mesmo Deus, com os mesmos pergaminhos. Ele disse que ia dividir. Hoje, meu irmão, rachou de vez. Quem não se mistura, quem não se mistura, diz o ditado. No púlpito dessa igreja, você nunca viu, temos 8 anos, você nunca viu exaltação à Constituição. Aqui neste lugar, você nunca nos viu hastear bandeira nacional.
Aqui neste lugar, já sentou aí, ó, nessas cadeiras aí, meu irmão, já sentou gente de tanta patente e tanto nome, e você nem soube disso, porque eu não apresento porque tem nome lá no mundo. Eu aqui dentro eu apresento alguém que tem nome no céu e na terra, se chama Senhor Jesus. Esse é que nós apresentamos deste púlpito. Não tem exaltação para quem tem título no mundo, aqui só tem exaltação para quem tem título no reino de Deus. E assim fica nu e patente de que a vara chamada união foi partida. Lembra da igreja que está em Sardes? Olha, ainda tenho aí dentro umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Estão aí dentro, mas eu estou vendo que ainda não contaminaram as suas vestes e por isso andarão comigo de branco, porque são dignos disto. Aí lá mais na frente ele vai dizer assim: eis que estou à porta, estou lá fora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Nós temos ouvido ou não temos ouvido? Será que temos passado 8 anos estudando Bíblia só a nível de ministério, porque já lemos Bíblia há 20 anos, todo dia uma oração, todo dia: Senhor, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, Senhor, não me deixe cair, não me deixe tropeçar, me dá os teus sinais, e até hoje não ouvimos nada, ao contrário, ouvimos tudo. Estamos certos do caminho que estamos andando? Quer ver como estamos certos? Eu desafio Satanás não me fazer levantar amanhã. Eu desafio o câncer, a lepra, a AIDS, as viroses. Eu desafio as enfermidades, os leitos. Eu desafio tudo. Porque sei que tenho ouvido Deus. Sei que tenho exaltado a palavra de Deus. Sei que tenho exaltado o nome do Senhor Jesus. Aqui não exaltamos nenhum outro nome, nem nenhuma outra palavra. E por isso, a vara chamada união tinha que ser partida. Mas ela foi partida agora. Por isso, irmão, nossa vida é vida de sinais e oração. Porque nós não podemos ousar entrar por nenhuma porta que o Senhor Jesus não nos coloque lá. Porque se nós dermos um passo ou formos para um caminho no qual Ele não estiver, a gente vira pó e cinza, os inimigos nos devoram com seus dentes, eles acabam com a gente. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, pode fazer como fizeram na Praça da Bandeira, traficante, dono de boca de fumo, mandar recado para fechar a igreja. Eu disse: se eles são homens e honram as calças que vestem, ele vem aqui e fecha. Eu estou de pé como você vê, mas eles não estão de pé. Eu não posso te levar até eles para eles te contar a história, só eu posso contar. Porque, irmão, ministério está acima da sua própria vida. E você tem que saber o que Deus tem contigo. Você vê Jeremias chorando tanto, que como era conhecido Jeremias? Profeta chorão, o profeta das lágrimas. Mas Jeremias deixa uma frase, né? Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Irmão, mas nós não, vamos ser diferentes. Vai passar cega, vai findar o verão, mas nós vamos pagar o preço da salvação. Muitos vão ficar para trás desesperados: Senhor, abre-nos as portas. Enquanto muitos estarão pranteando, chorando lágrimas de sangue, encarando os horrores deste mundo, nós estaremos nas bodas do Cordeiro, desfrutando daquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Quem não senta com os homens do mundo aqui na terra, se assenta com Cristo lá no céu.
Pois está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. Não interessa o que os ímpios escreveram nos seus livros, nós não andamos segundo o conselho dele. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Não interessa se o conselho dele é bom ou é ruim, eu não ando segundo o conselho dele. Aleluia. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu não sento em mesa redonda de congresso, são escarnecedores. Nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Na sua lei, não é em outras leis, é na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no dia do juízo, nem os pecadores, os assembleanos tinham que estar ouvindo isso, nem os pecadores na congregação dos justos. Como é que eles estão levando os pecadores para dentro da congregação dos justos? Para o pecador permanecer dentro da congregação dos justos, tem que se converter, tem que mudar de lei, tem que mudar de constituição, tem que mudar de espírito, tem que mudar de princípio, de caráter, de moral, dignidade e vergonha na cara. Tem que mudar. Se não mudar, não quer mudar, segue seu caminho, mas não entra no meu. Então, meu irmão, esta mensagem é bem simples e tão redundante, um único ponto. E o ponto que eu quero repetir é que a vara chamada união, ou laços, né? Laço é aquilo que envolve e junta e prende, foi quebrado. E você vai ler esse texto, mas não vai ler uma, nem duas, nem 10 vezes só. Não vai orar sobre esse texto 10, 15, 20 vezes só, porque você não vai entender. Eu particularmente, esse texto aqui põe Apocalipse no chinelo. A dificuldade para entender esse capítulo 11 de Zacarias, eu considero a maior dificuldade de toda a Escritura. Por isso, se você quer entender alguma coisa desse capítulo, pague um alto preço. Porque a própria palavra de Deus, ela é comparada a pérolas. E pérola você não acha de qualquer jeito, não. Você acha uma pedra sem valor em qualquer canto. Mas uma pérola você não acha em qualquer canto, não. Tem que mergulhar e mergulhar fundo. E pior, saber mergulhar. Pois quem mergulha sem saber, acaba morrendo no fundo do mar. E aqui diz então, para nós concluirmos, quebrei a minha segunda vara, laço, para romper a irmandade entre Judá e Israel, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Jesus, o Deus vivo e poderoso, contava com Israel? Sim, contava. A história mostra que contava. Contava com Judá? Sim, contava. Mas, meu irmão, guarda bem isso. Um foi adiante e o outro sumiu do mapa. Amém? Aqui houve uma divisão. Quem prevaleceu? A história vai mostrar, Jesus Cristo é chamado de o leão da tribo de Judá, não Israel. Davi foi descendente de Judá, e Jesus vem sendo chamado Jesus filho de Davi. Hoje a história chama o povo judeu, não chama israelita. Eles não se chamam israelita.
Eles se chamam judeus. Chegou a separação, irmão? Chegou a divisão? Então agora, irmão, decida de que lado você vai ficar. Você vai ficar do lado de Israel ou você vai ficar do lado de Judá? Não, mas estamos todos no mesmo território. É verdade. Temos todos os mesmos pergaminhos. É verdade. Temos todas as mesmas regras sacrificiais e cerimoniais. É verdade. Mas a vara chamada união foi partida. E é verdade também. Por isso, não se confunda. Decida mesmo de que lado Deus quer que você fique. Busque. Você vai ficar com Judá ou vai ficar com Israel? Porque essa irmandade foi rompida. Deus investiu tremendamente para que a nação de Israel fosse um só rebanho e tivesse um só pastor. Por isso, quando ele diz, olha, eu vou quebrar as minhas varas, eu vejo Deus não só irado, mas profundamente triste. Mas teve que fazer o que era para ser feito. E fez, quebrou e separou, e a história vai mostrar situações bem diferentes, tanto com aqueles que compuseram o reino de Israel e aqueles que compuseram o reino de Judá. Com Israel, quando os inimigos vinham, os levavam cativos. Você está entendendo? Você conhece a história dos reis de Israel? Quando os inimigos vinham, levavam Israel cativo. Mas quando os reis, lembra de Senaqueribe, cercou Judá, o profeta Isaías se levanta e diz, assim diz o Senhor, contra Judá, esses impérios, esses exércitos não lançarão uma flecha. Naquela noite, em favor de Judá, não de Israel, saiu um anjo do Senhor e matou 185 mil assírios fora da cidade, fora do arraial. Mas Judá e Israel não era a mesma coisa? Não, podia ser a mesma coisa por fora, mas por dentro não era. Então, meu irmão, a gente encerra por aqui, dizendo a você que a vara chamada graça é partida, e depois a vara chamada união é partida. Leia o texto em várias versões bíblicas, você terá muitas lições. Ficamos por aqui, o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.